Olá, amigos, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Desorientados. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o preço da gasolina. Como vocês sabem, nós, os Pensadores, moramos em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E sexta-feira, dia 26 de fevereiro, nós tivemos paralisação do pessoal do caminhão-tanque, os motoristas de caminhão-tanque, que repercutiu em filas enormes no trânsito aqui de Belo Horizonte. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A reivindicação deles era a redução do ICMS de 15% para 12%. Bom, então vamos debater um pouquinho mais sobre isso, não, Gustavo? Beleza, pessoal. Bom a gente falar desse assunto, viu? Eu estava bem empolgado para a gente poder tratar disso, porque o que a gente está vivendo aqui, a gente viveu, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Em Minas, na última sexta-feira, eu acho que, de uma certa forma, é uma amostra do que a gente tem vivido no país, né? Em termos de custos da vida, vamos dizer assim, o custo de vida das pessoas, né? Eu queria trazer 3 elementos aqui para a gente poder discutir, que a primeira coisa é a seguinte. Primeiro é o fator comportamental, né? O fator psicológico. É impressionante como a expectativa de uma situação provoca uma corrida das pessoas para que elas saiam na frente e não fiquem no prejuízo, né? Os tanqueiros eles ficaram paralisados em torno de 60% da sua frota em torno de 2 dias. E isso não impactou tão imediatamente no fornecimento de combustível dos postos. Mas o que aconteceu? A imprensa noticiou, as pessoas ficaram com receio de viver novamente aquilo que elas passaram na última greve dos caminhoneiros a nível nacional. E qual foi a sensação? De medo, de mais uma vez ficar com a sua liberdade restringida em função de uma greve de um setor organizado. Então, a expectativa de mais uma vez a gente viver aquela situação fez com que todo mundo corresse para os postos, e isso gerasse filas, trânsitos monumentais na cidade e alguns preços, inclusive, subindo em alguns postos, às vezes de maneira criminosa, muitas vezes também como um fator de controle de demanda, né? Essa é a primeira coisa que eu queria colocar na mesa para poder discutir com vocês. E a segunda coisa, rapidamente, Ricardo, eu queria até subir essa imagem na tela. Vamos colocar ela aí para o pessoal observar. Vocês estão vendo aí, pessoal? Essa imagem é uma representação, uma ilustração de uma bomba de combustível normal, como todo mundo conhece. Essa imagem foi tirada do site da Petrobras. Reparem os custos dos combustíveis, pessoal. Só a produção mesmo, que é a realização do combustível pela Petrobras, nós estamos falando de 34% do preço da gasolina. E a gente tem de ICMS 28%, e de CID, PIS, PASEP e COFINS, né, que são as contribuições federais, nós estamos falando de uma soma aí de 28% mais 34%, nós estamos falando de 42% de impostos federais e estaduais. Voltando aqui para nós agora, percebam, o produto mesmo, pessoal, ele não é a parte mais cara do serviço prestado. O produto mesmo custa 34%, o restante são os impostos. E daqui eu já pulo para o terceiro elemento para a gente começar a discutir, que é o seguinte. No Brasil, a gente sabe, a gente acompanha, a gente lê os especialistas falando, o Brasil é um país de renda média. É um país de renda média. Existe uma trava de desenvolvimento que faz com que a produtividade da mão de obra seja insuficiente. É compatível com esse tipo de sociedade de renda média financiar tamanha carga tributária? É um debate. Não sei o que vocês acham. Eu gostaria de colocar esses 3 elementos na mesa para a gente continuar desenvolvendo. Não, esses pontos, Gustavo, assim, você foi bem na ferida. Você iniciou aí trazendo esses 3 pontos para nós que são essenciais para a discussão. A questão que, assim, e aqui a gente está falando, né, o ocorrido no dia 26 de fevereiro, aí a gente precisa lembrar, porque como a gente tem aquele histórico da greve geral de caminhoneiros,
e aí ficou no subconsciente nosso, porque a mídia já estava tratando que greve de caminhoneiros ia iniciar algum bom tempo. Mas esse é um outro assunto que não foi materializado, porque não houve greve de caminhoneiros, igual ocorreu lá em maio de 2019. E aqui em Minas, especificamente, existe uma refinaria lá em Betim. E aí onde que eles iniciou esse tormento todo para nós aqui. Que nesse dia 26, na sexta-feira, não foi uma especificidade só de Belo Horizonte, não. Essas filas quilométricas, remetendo todo aquele passado que a gente viveu em 19. Isso teve em outras cidades do interior também. Alguns amigos, conhecidos, parentes que eu tenho, Minas Gerais afora, comentaram essa mesma coisa. Inclusive, eu não consegui abastecer. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Começou a iniciar uma conversa, mas olha para você ver a força a dimensão de, né, disseminar coisas, né, tragédias que nem vieram a acontecer. Até travei aqui. Mas esse ponto que você traz, eu acho que o que eu quero falar aqui exemplifica um pouco do seu primeiro ponto, da questão comportamental. E eu acho que às vezes isso cabe a nós refletir um pouco, porque isso é importante. Às vezes a gente escuta, recebe muita informação sem filtrar, sem ter consciência, e a gente já leva para um ato de emergência, de urgência, e que, de fato, às vezes não é necessário. Eu estava com 2 pontos de gasolina e já fiquei preocupado, porque eu tinha compromissos com filho pequeno em casa, aí imagina, e não consegui. Foi uma sexta-feira também, quase uma sexta-feira 13, porque choveu bastante. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, além dos que você já falou brilhantemente, é a questão social. Será que há necessidade desses aumentos sucessivos, ainda mais da informação que chegou a nós de um lucro recorde da Petrobras, nem me lembro direito, se não me falha a memória, foi 60 bilhões em 2020. 60 bi, né? Quase 60 bi. Ok. Então, eu lembro que foi uns 50, eu não estou na dúvida, 57 ou 59, mas eu ia falar na casa dos 50. Ou seja, é muito expressivo. E a gente que está vivendo todo esse transtorno de pandemia, de receita e de uma série de coisas, a Petrobras já aumentou nesse ano, e nós estamos iniciando março, pessoal, já aumentou mais de 25% de gasolina. Eu desconheço que essa commodity teve uma variação tão alta assim no mercado internacional, ou algo que justifique uma precificação. Eu, Igor, sou muito a favor... 41%. 41%? 41% desde janeiro, cara, né? Em refinaria. Chegou em 41% hoje ou ontem, se eu não me engano. Em refinaria, isso. Muito bem observado. Então, ótimo. Então, porque eu estou usando os dados dos 15% na semana passada, e agora essa semana que inicia, primeira semana de março, nós já vamos ter mais 5% de aumento. Ou seja, então ainda houve mais quase 17% de aumento dentro dessa somatória que eu disse. Para mim não justifica. Aí entra, eu acredito no livre mercado, nessas coisas que não precisam influenciar, mas sinceramente esse tipo de aumento sem ter uma justificativa de mercado, de redução ou aumento do barril do petróleo nos pregões internacionais, para mim não faz sentido nenhum. E então eu acho que existe uma coisa por trás disso aí, não sei se tem até política envolvido nessa guerra de braço, mas na minha cabeça não justifica esse aumento tão expressivo. Eu acho que isso tem que ser revisto. Lógico que tem situações, né, na política que todos nós sabemos que o Jair Bolsonaro, que é responsável pela nomeação, pelo governo ter o Golden Share da Petrobras, lógico que às vezes nos transparece também decisões atempestivas de forma, mas nesse caso específico eu não sou
não tô lá dentro para saber, mas para mim não cola esse aumento todo, não. A gente tem que começar a ver uma reversão do que está acontecendo, porque eu abasteci a 5,60. A quanto você conseguiu abastecer, André? Eu estou em home office, meu querido. Pandemia. Mas você não tem carro, não? Cada final de semana. Estou em home office, eu não precisei abastecer. A minha moto está parada. O meu carro também. Graças a Deus eu não tive estresse com isso, não. Cara, é muito complicado, né? Porque você falou, por exemplo, que não teve aumento no barril do petróleo, eu não tenho acompanhado, mas o Brasil funciona desse jeito, né? Se aumentar um pouquinho, o preço do combustível sobe. Se o preço do barril cair, o problema é nosso. A gente paga pelo governo, e não estou falando, quando eu falo de governo, não é só o governo Bolsonaro, para trás também, inclusive, quando o Bolsonaro falou recentemente sobre segurar o preço, política que já foi usada em outros governos aí anteriores, né? Política que foi adotada pelo PT. É complicado, cara, porque como que a gente depende do combustível. Aí a gente tem a gasolina que sobe exacerbadamente e junto, alguém falou aí do livre mercado, aí junto vem o álcool, que pela demanda de mercado, só de pensar em subir o preço da gasolina, o preço do álcool foi para quanto? Vocês chegaram a olhar? Porque o preço do álcool está em torno de R$ 3,70. seu carro é flex? O meu é. Você chegou a ver se valia a pena colocar no álcool? Ele sempre tá passo essa acima dos conta no posto. 70. Ele tá acima dos 70%, tá valendo, não. Subiu tudo, cara. Aí o Bolsonaro virou e falou sobre política de segurar o preço e falou também sobre a troca, né, da cadeira na Petrobras, tirar um Chicago Boy e colocar um general. O que aconteceu? Piorou a crise, né? Ou seja, parece que a gente está num beco sem saída. Porque, por um lado, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, quando alguém vira e fala, vou segurar o preço. Com política do Bolsonaro que eu acho que não está errada. Mas o mercado, a gente parecia, tinha um professor que gostava muito de falar, né? O antropomorfismo metodológico. Você virar e falar que o mercado, Gustavo Will, vocês lembram de quem que é? Você falar assim, o mercado reagiu. E a gente teve realmente uma reação mercadológica que só de falar em uma intervenção para segurar o preço e falar de trocar a cadeira por uma pessoa que talvez fizesse uma política para regular aquilo ali, Petrobras começa a desvalorizar de forma absurda, foram 70 bilhões, né? Em poucos dias, eu não me lembro agora. E aí? O que a gente faz? Deixa o mercado regular da forma que está? Intervém? Não intervém? Eu estou até na dúvida, porque eu não sei mais o que faz. Eu vi o Bolsonaro falar, eu não gosto do Bolsonaro, eu deixei isso claro aqui no canal várias vezes, mas na hora que eu vi o Bolsonaro falar uma política que talvez fosse interessante, a primeira reação que a gente tem é uma reação de desvalorização da Petrobras. E que a gente não pode deixar uma empresa, uma estatal tão importante quanto a Petrobras, desvalorizar dessa forma. A gente parece que está num beco sem saída. Não dá para entender o que se faz e o que não faz. O que vocês acham, cara? Qual que vocês acham que seria uma alternativa nesse momento? Porque parece que a gente está sem saída. Cara, alternativa, sinceramente, eu não vejo. Cada vez mais está mais estranho esse governo, mais estranho isso tudo. A gente falar um pouquinho do que o Gustavo comentou, nessa primeira questão comportamental. A gente teve a greve dos caminhoneiros em 2019, igual o Igor falou, e que foi um baque para todo mundo, ficou sem material, teve lugares que faltou até comida, etc. A gente aqui em Belo Horizonte não chegou tanto a esse nível, mas deu uma assustada boa.
E aquela memória tá recente, né? É igual a gente fala quando falam que vai confiscar a poupança, que todo mundo sai correndo e tira o dinheiro. Pra gente que tá aqui, não é uma memória tão recente assim, porque querendo ou não, por mais que tenhamos senhores de idade aqui nos pensadores, eles ainda não tinham dinheiro e poupança para serem tomados. Tava Porém, trocando as fraldas. Por que Outros já, Gustavo já balançou a tinha cabeça? adiantado. Gustavo balançou a cabeça, ele se sentiu incomodado com o seu comentário. Na verdade, eu fiquei solidário a você, André, ao fato do Ricardo ter feito uma referência direta a você. mas Obrigado. Sua voltando ao poupança raciocínio. já engordava aquela época, né, André? Vou nem comentar mais. Mas voltando ao raciocínio, é, e essa memória está recente em muitas pessoas. Eu sofri com isso. Eu tive uma sorte gigantesca na época, eu trabalhava em outra cidade, né? Para quem não conhece Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte, trabalhava em Nova Lima. Não chega a ser tão longe assim, não, mas é um caminho que se dá aí uma hora e pouquinho de trânsito. E eu dei sorte de abastecer um dia anterior à greve, encher o tanque e calhou de acontecer a greve e eu consegui, durante esse período, ir trabalhar. Mas teve muita gente que sofreu com isso. E isso ainda está na memória recente das pessoas. Então, só o fato de falar que vai acabar, o pessoal correu. Eu, como estou de home office, igual o André, o carro estava com meio tanque de gasolina. Eu falei, não vou ficar enfrentando fila por causa disso agora, não. Então eu não fiquei tão com medo assim, porque é uma greve que foi do estado de Minas Gerais, né? Não foi a nível nacional. Então eu sabia que a resolução seria um pouco mais rápida por conta disso. Eu esperava uma resolução um pouco mais demorada, mas acabou que foi bem mais rápida. O governo agiu de forma rápida. Mas voltando ao segundo ponto, que quem está pagando a conta mesmo são as pessoas que nem sempre têm uma condição muito boa. E está pagando a conta de tudo, né? Porque a partir do momento que está tudo aumentando, o arroz está aumentando, o feijão está aumentando, está tudo aumentando. E a maioria das pessoas está de home office. Então, muitas pessoas que trabalhavam em fábricas, até mesmo empresas que serviam a questão do almoço, estão tendo que almoçar em casa. Então, está onerando, às vezes, um salário que já está cortado por causa da questão da pandemia. Temos a oneração de quem está indo trabalhar com medo e agora se optou, falou assim, não, fez as contas, falou assim, não, eu vou começar a ir de Uber, que pelo menos eu não pego muita gente no ônibus. A gasolina aumentando, o preço do Uber vai começar a aumentar, as corridas vão começar a ficar mais caras, o pessoal vai ter que rever isso, vai ter que rever essas contas. Então, e quem está impactando diretamente são as pessoas que trabalham, né? Querendo ou não, os governantes, eu tenho certeza que eles estão pouco se fudendo, eles estão pagando R$4,50 na gasolina ou R$6. E isso que me importa, que me esclarece mais. Olha o que o André tá mostrando aí. Não deu para ver. Mas é isso, a minha percepção é essa. Infelizmente, o governo está fazendo essa. Não sei o que está acontecendo, nós estamos em plena pandemia, com os preços indo absurdamente altos, de tudo, não só da gasolina, correndo o risco de, daqui a pouco, ter uma greve generalizada de caminhoneiros novamente. Isso vai ser implícito durante a pandemia toda. Estamos vivendo agora, pelo menos em alguns estados, estado de Minas Gerais, pelo que eu estava lendo, já chegou uma nova variação do coronavírus que não é coberto pela vacina. Isso vai fazer fechar tudo de novo. Fechando tudo de novo, vai voltar tudo, aumentar tudo. Então, é uma coisa que o governo nosso está totalmente despreparado para o que está acontecendo. Eu não sei o que eles estão fazendo, o que eles planejam fazer, mas tem que ser uma atitude tomada, para mim, rápida. Porque se fechar tudo de novo, voltar tudo de novo, as coisas tendem a piorar e muito no Brasil. Essa é a minha visão. Não sei se vocês concordam. Senhores, acho que basicamente a crise é baseada naquilo que a gente já está falando mesmo, né? Questão de comportamento, poder de compra das pessoas e essa alta carga tributária que a gente tem, né? Só para encerrar o ponto do comportamento, porque vocês sabem que eu sou viciado nesse tópico, nessas abordagens, né? Então, assim, é impressionante como que o risco de você perder a liberdade de ir e vir, né? Ou até mais, as redes sociais nos deixaram perceber isso com mais clareza. O medo que as pessoas têm de ficar para trás.
delas serem taxadas como os bobos, os que chegaram atrasados, né? Esse risco todo, esse medo de perder a liberdade faz com que as pessoas enfrentem a fila que a gente viu na última sexta-feira, na capital de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Então, nas redes sociais a gente via muitas pessoas que chamavam as outras que estavam na fila dos postos para abastecer de bobas, pessoas idiotas, estão pagando caro no combustível, sendo que, na verdade, não deveria ser esse o ato de protesto em benefício de uma redução, por exemplo, do preço do combustível. Ora, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de simpatia ou de solidariedade, porque muitas pessoas trabalham dependendo dos veículos. Então, fazer esses tipos de comentários, mas a gente sabe que a rede social ela não é simpática, ela é antipática, né? Então, agora em Minas Gerais, você sabe, ainda existe o risco da retomada da greve dos tanqueiros. Porque, na verdade, o que o Romeu Zema, do Novo, governador do estado de Minas Gerais, fez foi abrir a mesa para negociação, né? Como o Ricardo falou, a demanda desse setor é redução do ICMS sobre o diesel de 15% para 12%. A gente sabe que agora, no início de março, a Petrobras anunciou um novo aumento em toda a base energética. Será que vai ser possível? Eu acho que ainda existe um risco, né? O André fez um comentário interessante do Bolsonaro, que eu acho que a gente pode trazer um elemento, uma característica básica do nosso presidente, que é a hipocrisia monumental que habita dentro dele, né? Ele não era favorável ao auxílio emergencial. Quando ele viu o potencial de popularidade que ele poderia arregimentar com isso, ele passou a ser um garoto propaganda desse auxílio, né? Garanto a vocês que se a sociedade se organizar num protesto geral no país, em função do preço dos combustíveis, vocês podem ter certeza que esse papo liberal que ele tem cai por terra. Eu não vou interferir na Petrobras, quero ver se a popularidade dele for lá embaixo, se ele não põe a mão. Não que eu esteja defendendo, né? Agora, a correção dos preços dos combustíveis, isso aí é uma situação, o Igor comentou muito bem aí, né? Desde 2016, né, a Petrobras tinha 80% de domínio de mercado do combustível no país, né? Só foi em 2018 que as correções começaram a acontecer de forma quase que diária, né? Todos os dias tinha um preço diferente nas bombas de combustíveis dos postos. Tivemos a greve dos caminhoneiros e eles reverteram isso. Aí as correções passaram a ser mais espaçadas, né? Passaram a ser mais espaçadas. E isso tudo é corrigido em função de o combustível, do petróleo, ser uma commodity, né? Esses problemas que o Igor colocou na mesa, isso tem que ser colocado de forma transparente para a sociedade. Ela precisa entender essas coisas. Um país de renda média como o nosso, ficar exposto a uma oscilação tão severa de combustíveis em função de commodity e da valorização absurda que o dólar está tendo, porque isso é uma outra coisa, uma commodity negociada no mercado internacional, cotada em dólar, e o dólar está valorizado. Então, num país de renda média, pessoal, o Ricardo falou muito bem aí. Ricardo, você deu vários exemplos aí da realidade objetiva financeira das famílias no país. Num país de renda média, onde o custo do deslocamento cresce a cada ano. A gente falou de porcentagens de aumento, né? O presidente da Petrobras, inclusive, demonstrando uma certa insensibilidade com a realidade objetiva das famílias brasileiras, falou que o preço do combustível não está tão caro assim. Ora, para um sujeito que ganha em torno de 220 mil reais por mês presidindo a estatal brasileira, é lógico que 5,50 no litro de combustível não deve ser problema, né? Olha, assim, vejam bem, é uma falta de simpatia, uma falta de sensibilidade com a realidade da base da pirâmide, para você ver o volume da desigualdade que a gente tem no país, né? Agora, para encerrar minha contribuição, falo com vocês. Acho que o André perguntou, qual que é a alternativa? A curto prazo, André? Também não vejo. Concordo com o que o Ricardo falou. A solução para a gente escapar dessa exposição aos preços de combustíveis que não são renováveis, né? Que são, inclusive, existe a previsão de que uma hora ou outra isso acaba. Qual que é a perspectiva? É modificar, fazer a revisão da base energética no mundo todo. No Brasil, principalmente, também. Talvez seja a hora da gente começar a discutir a migração da plataforma energética baseada no petróleo, no combustível fóssil, para outras fontes de energia,
para a gente ficar menos exposto a essa volatilidade, né? E mais, um segundo ponto também a longo prazo. Grande parte da mercadoria que circula no país circula por onde, senhores? Por malha rodoviária. Então, os preços de tudo que a gente consome está totalmente atrelado à variação de preços de combustíveis. Os setores organizados que conduzem o país, né, por essas rodovias do nosso país, eles dizem que o maior custo que eles têm é do combustível. Então, talvez, se não vai ser possível mexer agora no combustível, talvez seja a hora de revisar também, juntamente com a revisão da base energética, as modalidades de transporte que levam as mercadorias nesse país. Eu acho que seja isso. Gustavo, você falou das classes mais baixas da pirâmide, né? Vamos dizer assim. Essa mudança de preço também afeta o gás de cozinha, que já subiu horrores nos últimos anos. Eu estou correndo o risco de errar, mas se eu não me engano, de 2016 para cá, mais do que dobrou o preço do gás cozinha. E isso, para as classes mais baixas, cara, infelizmente, é complicado. Basta você fazer uma conta rápida, André, se você me permite, jogo rápido. O botijão de gás está sendo comercializado agora na boca das distribuidoras a R$100. Quanto que é o salário mínimo no país? 1.045, se não me engano. Por aí, quer dizer, 1.045 ou 1.048, eu estou me confundindo agora. 1.100, já está 1.100 reajustado. O botijão de gás está custando mais de R$100 em alguns lugares. É 10% do salário mínimo praticado no país. Então, famílias aí, classes mais baixas, famílias que têm uma quantidade de pessoa maior, passam a sofrer não só com a questão do transporte, e quando a gente fala de transporte, a gente está falando de combustível, como vocês já falaram, tem que deixar claro, não é simplesmente não vou abastecer o meu carro, não consigo abastecer o meu carro, mas é o ônibus roda com gasolina. Muito bom, André, muito bom. Então, são problemas... É um efeito que atinge todas as classes sociais, vamos dizer assim. Todas as classes. Vamos ver o que vai ser para frente. Acho que vou roubar a frase do Ricardo aqui, a gente já deve estar no adiantar da hora. Mas vamos ver o que vai ser daqui para frente, cara, porque eu acho que do jeito que as coisas estão indo, há pouco tempo a gente viu falando aí que a inflação no Brasil está baixa. A inflação no Brasil está baixa para quem? Porque nos últimos 2 anos, principalmente depois da pandemia, não só depois da pandemia, mas principalmente depois da pandemia, meu amigo, o Brasil vai ficando cada vez mais caro. E quem é de classe mais baixa, principalmente, está passando aperto. A gente não dá tanto no adiantar da hora, não daria para falar mais alguma coisa, mas eu vou deixar o Igor falar mais um pouquinho aí, para a gente poder finalizar. Não, beleza. Não, eu quero contribuir com o seguinte. Eu acho que o cálculo, a forma, a exatidão de resolver esse problema, ele não é fácil mesmo, não. Porque a gente está falando de receita, questões orçamentárias que engessam toda, né, a questão estrutural de governabilidade do Brasil, seja ela a nível federal, pela União, ou seja ela a nível estadual. Mas vocês falaram aqui, todo mundo entende que os tributos estaduais, eles são imensamente maiores que o federal. Às vezes 2 ou 3 vezes mais. Que aplica no final lá da gente abastecendo o carro, né, dentro da bomba. Eu acho que como que a gente pode resolver esse problema? Porque já existe, sim, um aumento em cadeia que vai influenciar os transportes terrestres, que o Gustavo falou, os transportes de deslocamento por aplicativo, seja eles por táxi, por Uber, etc., que a gente já mencionou aqui. Então, isso tudo também vai contribuir no final, na gôndola do mercado, que vai engessar na questão
dos preços de tudo, de transporte, de alimento. Isso aí é uma reação em cadeia. Então, nós vamos ver, sim, uma inflação maior. E eu acho que essa inflação maior, até em decorrência da injeção de dinheiro que o Brasil se endividou para poder sustentar essa pandemia, que é com auxílios emergencial, entre outros fatores de benefícios a empresas, com trabalhistas, né, e assim por diante. Então, a gente endividou, em 2020, 700 bi. Se a gente endividou, teoricamente, foram 700 bilhões rodando a mais na economia, sem ter vamos chamar assim, um lastro, porque é endividamento do setor público. O que eu acho que tem que fazer agora, sinceramente, porque os governos e a União vai precisar de dinheiro. Porque vai ter que ter uma reforma. As reformas estão aí, reformas tributárias, reformas administrativas estão em pauta. Nós esperamos que isso avance para mudar muita coisa que existe hoje, muitos privilégios existentes. Mas eu acho que, além disso tudo, a única forma que eu vejo de entrar no Receita, e aí, por isso que eu acho que nós vamos ter que, nesse momento de sacrifício, nós temos que, às vezes, colocar a população na frente de interesses próprios. E aí é onde que entra a questão da privatização, que é a única maneira que eu penso, senhores, da gente conseguir trazer receita é vendendo empresas, que são nossas. Essas empresas são nossas, foram desenvolvidas por brasileiros. Mas a gente não consegue sustentá-las mais, porque senão a conta não vai fechar. Porque um governador não consegue abaixar o ICMS, sendo que ele não vai ter outro dinheiro que vai entrar. Ele vai aumentar um outro imposto? Talvez sim. Eu acho que isso tem que ser pauta no legislativo de analisar isso criteriosamente com o executivo. Mas eu acho que das centenas de empresas que nós temos estatais, seja ela estadual ou federal, eu acho que agora está um pouco na hora da gente analisar esse contexto melhor, fazer essa conta, porque a gente sabe que a Eletrobras está aí na fila, Correios estão na fila, entre alguns aeroportos, talvez isso que vai justificar uma receita adicional para a gente conseguir aplicar. Mas isso precisa ser acelerado. Nosso legislativo, eu acho que ainda está muito morno com uma realidade que a gente já está sofrendo na pele, e se não tiver uma agilidade, a gente vai ficar, esse 2021 vai ser pior do que 2020, porque a gente está vendo aí a questão da vacina não avançar, nós estamos vendo a questão de novas variantes da Covid chegar, vários estados entrar em colapso, mas nós estamos precisando desatar esse nó, porque está uma situação já insustentável a todos os brasileiros e brasileiras. Então, eu acho que está na hora da gente pôr mesmo a boca no microfone, trambone, que eu queria falar, agora voltou a palavra, e ter que pressionar todas as esferas, porque realmente, ao patamar que está, a situação ficou insustentável. E vamos ver. E isso é culpa de todos, eu não acho que é uma questão específica do governo federal só, não. Inclusive, eu concordo também, deixar claro aqui que eu concordo com a questão dessa alteração que o Jair Bolsonaro teve. Agora, se ele for um movimento político de se crescer, mas eu acho que precisa agora, é um momento de pensar mais para o social. Nós estamos em calamidade pública. Depois, o benefício, o interesse particular de determinados setores pode ser analisado, mas em contexto de uma situação normal que nós vivenciamos, que não é o caso da nossa realidade e atualidade. Baixa a gasolina, pelo amor de Deus. Mas, baixa a gasolina. Cara, Igor, eu concordo com você. Eu tenho meus ressalvos em questão das privatizações, porém eu acho que algumas coisas são válidas. Porém, o que eu vejo é falta de interesse do legislativo. Não é nem mornosidade, não. Eles não estão afim. Porque, querendo ou não, as empresas estatais ainda dão muito dinheiro para o governo, inclusive para eles. E a gente sabe que o âmbito de corrupção dentro dessas empresas é muito grande. Então, eles não vão vender a galinha dos ovos de ouro deles, né? Porque esses ovos de ouro vão para eles. Porque ao meio da situação toda, nós temos governantes comprando mansões milionárias
por aí. Então a gente tem que começar a pensar muito bem nisso. Ricardo, quando vende também tem problema na venda, né? Corrupção na venda também. Então corrupção na venda. Na venda e no uso ali do diário. Eu acho que algumas instituições eu não sou, eu acho que eu sou a favor de privatizar algumas instituições em si, outras eu não sou nem tanto. O Correio é uma que eu sou a favor da privatização. Eu conheço gente que trabalha no Correios, mas infelizmente eu não vejo uma organização boa no Correios. Eu não vejo que é um serviço estatal que funcione, diferentemente de outros serviços, de outras empresas. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Mas eu não vejo interesse do governo nisso, não. Não vejo nenhum interesse do governo nisso. Que a gente, infelizmente, não tem. Mas é isso aí, bola pra frente. Temos que aprender a viver no país que a gente vive. A gente tem que tentar fazer coisas para mudar. Eu não sei se o melhor jeito é paralisações, greves, etc. Mas às vezes pode ser. Eu acho que o melhor jeito é na urna, mas infelizmente a gente já viu que a gente não sabe fazer esse melhor jeito funcionar. Então talvez greve, paralisações sejam a solução. Mas isso aí, que eu infelizmente são essas. Isso me deixa mal, porque paralisações, greves, nem sempre elas vão seguir o que elas queriam seguir, né? Nem sempre vão conseguir o que ela conseguir, e às vezes vão prejudicar pessoas que não tem nada a ver com a história e que vão perder muito mais do que as outras pessoas que não estão sendo paralisadas, né? Então isso é o pior de tudo. Mas é isso aí. Agora sim nós chegamos um pouco ao avançar da hora. Agradeço a todos pelo episódio de hoje. Deixar mais, se vocês quiserem falar mais alguma coisa para complementar, para depois a gente despedir, beleza? Por mim tá ótimo, Ricardo. Show! Roubei a frase do Ricardo na hora errada. Pô, Ricardo. Cara, é isso mesmo. Depois a gente pode levantar um assunto sobre privatização, cara, porque privatização é um assunto bacana. É difícil de fazer. A gente já teve muito problema com privatização. Algumas são necessárias e tem empresa que não pode ser privatizada. A gente começou o programa falando de Petrobras. Eu, por exemplo, sou totalmente contra a privatização da Petrobras. Agora, outras empresas que precisava privatizar. A gente tem países aí que demonstraram historicamente que planejamento estatal não só funciona, como é necessário. Inclusive, a gente tem um país aí chamado Coreia do Sul, que muita gente adora falar da Coreia do Sul, que é uma economia de mercado, é livre e tudo. A história da Coreia do Sul mostra que o planejamento estatal é que foi fundamental para poder crescer, junto com outros países, né? Geopolítica também local, enfim. Mas é um assunto muito bom também. Galera, obrigado. Bom demais. Foi bom a gente ter essa conversa. Tomara que os nossos ouvintes e telespectadores também reforcem essa nossa ideia. É isso aí. É uma batalha diária. O ponto-chave nós temos que crescer. A gente tem que dar um jeito de desengessar e ver qual que é a melhor forma, porque do jeito que tá, não tá dando certo, não. E vamos para cima, firme. Obrigado a todos. Até a próxima. Isso aí, vamos ver. Aí, dependendo, a gente ainda faz um outro episódio falando das energias renováveis que podem tirar a gente dessa dependência de gasolina, petróleo. Também os carros elétricos, estão chegando agora os carros elétricos da China, com preço mais barato que todos, que até mesmo que o Tesla, que para nós é caro, mas lá fora é muito barato. E quem sabe a gente não vê uma questão nova vindo aí. Obrigado a todos. Caminho Tenham um excelente dia. Abraço. Vou tomar minha saideira aqui, então. Tchau. Tchau, pessoal.